A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que bom ter você por aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, né? Não temos aqui pretensão de trazer nada muito assim excepcional, mas esperamos que a reflexão sobre essa parábola, que é a parábola do bom samaritano, possa agregar a sua fé e possa também fazer você refletir. Vamos orar? Pai de amor, nós rendemos graças nessa hora, louvamos o Teu santo e bendito nome e pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja sobre nós, nos dê a iluminação para entender o que o Senhor quer falar conosco através desse estudo em mais uma aula dessa Escola Bíblica. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que congrega em Araraquara, em São Carlos. Assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o texto bíblico de hoje, ele chama a atenção, para o valor de relacionar-se com as pessoas ao nosso redor. Vai falar especialmente as que passam por dificuldades. E esse não é um texto para ensinar a doutrina da salvação. Não temos essa pretensão, que farei para herdar a vida eterna. Não. Então, a Bíblia é clara em ensinar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, a história de hoje ela tem a finalidade aqui de responder uma segunda pergunta feita ao mestre, que é: quem é meu próximo? Vamos lá? Lucas 10, de 25 a 37 para nossa meditação. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em um jumento e os levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então disse Jesus: Vá e faça o mesmo. Palavras do Senhor. E aí, vamos pensar, o meu próximo é uma pessoa sujeita a lutas. Então, a pergunta sobre quem é o próximo foi feita quando o mestre da lei queria justificar-se. Então, parece aquele tipo de pergunta de quem sabe o que deve fazer, mas quer dizer que não faz porque não sabe bem se realmente sabe como fazer, sabe? Então, é interessante porque a primeira coisa, o meu próximo é uma pessoa. Jesus começa dizendo, certo homem. Então, o próximo é gente como a gente, como eu e você. E nem sempre a gente gosta de gente. Nós lidamos com um enorme desafio, porque nós queremos amar a Deus, a quem não vemos, que está lá no céu, sobre todas as coisas, sem amar os seres humanos a quem nós vemos. E isso para Deus não faz sentido, não tem lógica, Basta olhar 1 João 4:20. E aí, segundo, meu próximo é uma pessoa inserida no tempo e no espaço.
né? Então, esse certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, o próximo, que é humano, é encontrado na nossa história, na nossa geografia. O mestre da lei falava da vida eterna como algo a ser herdado no futuro, né? Mas Jesus aqui, ele chamava a realidade do próximo humano, que pode ser encontrado durante todos os dias da semana, na nossa caminhada regular. Terceiro, meu próximo é uma pessoa sujeita a lutas. O texto diz que esse próximo veio a cair na mão de salteadores, dependendo da tradução que você tem aí, né? Então, certamente, o próximo, ele não vivia todos os dias na mão dos salteadores. Mas também é certo que em algum momento ele enfrentou dificuldades como essa. Então, a realidade do sofrimento, muitas vezes ela acaba sendo negada, né, insistentemente por diversas escolas filosóficas, manifestações religiosas. Até a gente vive um tempo em que nós vivemos em busca da felicidade, né? O importante é ser feliz. Então, a gente vive nessa ânsia pela felicidade de negar as nossas dores. O fato é que nós somos muitas vezes religiosos para evitar o sofrimento do inferno. E somos religiosos também para evitar o sofrimento que no mundo nos apresenta. É uma coisa meio triste, mas o fato é que, e aqui vem a realidade, o Evangelho não nega a fragilidade e a vulnerabilidade humana, nunca. Porque diante dos perigos da vida, nós somos vulneráveis. E por isso, né, Jesus falou em vento, tempestade, ladrão, toda sorte de riscos. E é nesse contexto de lutas que eu e você, que nós estamos inseridos, que Deus vai revelar o meu e o seu próximo. Na realidade da vida, que é dura, que machuca, que angustia, né? E aqui a gente sabe que assim como revelou o próximo do mestre da lei que conversava com Jesus. Então, para a gente refletir, né? O nosso desejo como ser humano é fugir da realidade. E nós fazemos isso de várias formas. Buscamos nos vícios, buscamos nos prazeres exagerados, enfim. E a gente tenta fugir da realidade, seja através de manifestações variadas, né? Bebida, drogas, uso de medicações abusivas, enfim, ou mesmo da própria religião, que pode ser aí uma maneira natural de fugir da realidade, mas também uma maneira muito perigosa. Por quê? Porque pode ser manipulado, né? A religião não é Deus. Então é importante que eu e você, diante da realidade da vida, nós oremos a Deus, pedindo que o Senhor Jesus nos ensine a pensar no reino dos céus. Porque o reino dos céus é o reino de Deus, não é o reino nosso. É um reino que está além, mas não é depois da morte. É um reino que começa a partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida a Cristo e temos comunhão com Jesus. A vida eterna começa quando a gente se relaciona com Deus. Não é só depois que a gente morrer. Então, ao mesmo tempo em que a gente se torna sal e luz, a gente tem esse conhecimento do reino de Deus, nós também precisamos olhar para a realidade da vida e reconhecer quem é o nosso próximo. Mas por que então reconhecer o nosso próximo? Por que isso é tão importante? Porque Jesus diz que é. E não é só isso, esse próximo, ele precisa ser percebido por mim, por você. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter a percepção e para poder se aproximar. Né? O distanciamento dos religiosos em relação aos que sofrem, por exemplo, aqui, é denunciado de modo veemente pelo Senhor Jesus quando ele escolhe, né, aqui a figura do sacerdote, do levita, como aqueles que passaram de largo. É meio que proposital, é para a gente refletir, né? Pessoas que são orientadas por tarefas, por posições, elas podem se ocupar de tal maneira que elas passam a evitar o que lhes tira o foco.
e inclusive o próximo, né? Existe um grande debate em relação assim, mas eles não foram atender esse próximo, esse cara que estava caído, porque eles não podiam se contaminar, tinham que manter a pureza ritual. Mas a pureza, a lei diz que eles não podiam tocar no morto. E esse próximo não estava morto. Então, essa teoria acaba caindo por terra. Porque o texto diz, né, que o samaritano vai lá, limpa as feridas, cuida dele e leva ele numa hospedaria. Então, ele não estava morto. Então, não é uma desculpa. Então, são pessoas que acabam sendo aí, então, direcionadas por tarefas, por focos, e quanto mais distante o próximo ficar, melhor, né? Eu não me envolvo com ele, eu não perco foco, eu não perco tempo. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, precisa passar perto. Precisa amar também ao próximo, precisa olhar no olho e não passar largo. Segunda coisa importante na percepção do outro, do próximo, né? A percepção requer uma visão aberta e consciente. E é um dos pontos marcantes na vida do Senhor Jesus, está o quê? No seu olhar. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Está lá em Mateus 9,36. Na história do moço rico, por exemplo, o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Então, para aprender a olhar, nós precisamos de desprendimento, de coragem. De coragem. Pessoas egoístas não conseguem ver além de si próprias. Por quê? Porque o reino que elas servem é o reino pessoal. É o reino do prazer, é o reino do conforto, é o reino da satisfação. Eu não preciso do outro para atender as minhas necessidades, para realizar meus sonhos, salvo algumas exceções, né? Esses são os pensamentos correntes. E enquanto elas estão cuidando de si próprias, elas são impedidas de ver o ser humano sofrendo à beira do caminho. É incapaz de ouvir o outro, olhar o outro, né? Então, nesse sentido, há também a necessidade de muita coragem para se importar com os outros. Porque não é fácil. Se importar demanda o quê? Sair da zona de conforto. Demanda abrir mão de várias coisas que para a gente às vezes são caras, sim. Então, quando a gente nos permite, né, ver o sofrimento do outro, nós somos fisgados pela possibilidade de fazer alguma coisa. E tem gente que não gosta. Mas o fato é que pessoas que veem verdadeiramente, de modo aberto, de forma consciente, não conseguem ser indiferentes. É impossível ser indiferente ao sofrimento do outro. E finalmente ver requer um tipo de amor necessário para não fugir da cena, não fugir na hora, né? Então, não ignorar os apelos que surgem à visão e acionar o sistema de reação e compromisso, né, com o que nós vemos. Porque quando a gente vê, quando a gente enxerga realmente a necessidade do outro, a gente quer ajudar e não é só um querer, a gente realiza. Então, por fim, para a gente perceber o outro, a percepção requer compaixão. Né? O evento do assalto aqui, ele faz então desse certo homem um objeto de dor e sofrimento, de perda e injustiça, de angústia e desespero. O mesmo evento, né, o fez objeto de amor e refrigério, de cuidado, de compaixão, de um investimento real, de um desconhecido na sua vida e no seu futuro. Que bênção é perceber que no meio das nossas lutas Deus pode usar alguém para manifestar socorro na hora da angústia. Deus é capaz de manifestar o seu cuidado através da vida de outras pessoas, através do cuidado de outras pessoas. Então, o sofrimento do próximo serviu também para revelar o quê? O caráter. Então, quando alguém sofre, a gente vê o caráter daqueles que estão em volta. Né? É o que ele pergunta aqui no 36, qual destes três te parecem ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, que
que a gente possa parar e refletir. Peçamos a Deus que abra realmente os nossos olhos para vermos de modo assim semelhante ao do Senhor Jesus. Olhar com os olhos de Cristo. Que Ele nos dê coragem para que a gente possa se aproximar e se importar de verdade, né? Aqueles que estão no caminho, por onde nós passarmos, onde nós estivermos, o próximo é gente. É gente que deve ser percebida por mim, por você. E por fim, o meu próximo precisa de ações práticas e eficazes. Então, vamos pensar. Primeiro, uma ação que pode ser praticada por qualquer pessoa e a qualquer pessoa. A escolha do samaritano como personagem aqui que pratica a boa ação nos ajuda a entender que não é necessário ser sacerdote, ser levita ou ser alguém importante. Inclusive, Jesus usa aqui a figura do samaritano, que justamente era mais odiada e mal vista pelos judeus. Por quê? Era como se o Senhor Jesus dissesse, ó, até o samaritano, que vocês rejeitam tão veemente, é capaz de identificar o próximo e agir de maneira correta, como vocês devem agir. Então, do ponto de vista aqui de Jesus, né, toda pessoa de bem, vamos pensar assim, deve ser capaz de perceber o necessitado e agir se ele merece ou não a ação do benfeitor, né? Vamos pensar, agir não, melhor, avaliar, né? Ainda a gente precisa anotar aqui que o texto não identifica. Do ponto de vista aqui de Jesus, toda pessoa de bem, né, deve ser capaz de perceber o necessitado. Você é uma pessoa de bem, é capaz de perceber, então você é capaz de agir em favor do necessitado. E ainda a gente deve notar aqui que o texto não identifica o próximo para avaliar se ele merece ou não a ação do benfeitor. O samaritano não vai lá perguntar, o que o senhor faz? O que aconteceu? Não, ele vai e executa a boa ação. O que importa é que é a necessidade do próximo e não a sua identidade, nacionalidade ou mérito pessoal. E por fim, uma ação que exige envolvimento pessoal em todos os níveis. Olha só, os detalhes aqui incluídos pelo Senhor Jesus nos ajudam a perceber que a ação bondosa não pode ser apenas superficial. Leon Morris alerta que era um problema para o sacerdote o fato de que ele estava semi-morto. O sacerdote não podia tocar no morto. Esse é uma análise. Eu já comentei com vocês que essa análise já cai por terra, porque ele estava vivo. Enquanto isso, né, o samaritano toca o homem que sofre, lida com as feridas dele, coloca no próprio animal, provavelmente indo a pé, com o risco de ser assaltado, né? Ou seja, ele usa os seus recursos pessoais e empenha a sua palavra para que esse homem seja bem cuidado. Não, tudo em favor de uma pessoa desconhecida, o seu próximo. Então, a gente precisa parar de ser como o levita, o sacerdote, e parar de procurar desculpa. Porque a gente sempre vai encontrar uma desculpa. O fato é que enquanto nós somos cuidadosos demais com o nosso próprio bem-estar e recursos pessoais, nós teremos dificuldades para agir como o samaritano apresentado pelo Senhor Jesus. Mas Gisele, a gente sabe que tem tanta gente aí de má fé, né, que se aproveita da situação, que não precisa, né, que vem pedir, a gente sabe que depois vai usar em droga. Realmente, infelizmente existe. Mas se você está na situação de poder ajudar e de conseguir ajudar, coloque na mão de Deus. Deus só me conhece o coração. Confie, né, que Deus sabe o melhor para aquela pessoa e que se ela estiver mentindo para você e se ela não for fazer uso daquela necessidade, pode ser um alimento, uma bebida, alguma coisa, Deus no momento oportuno vai conversar e vai resolver a situação com ela. Nesse momento aqui, a nossa chamada não é se justificar, mas é abrir o coração para que a gente possa realmente ser agente da justiça de Deus. Então nós estamos sempre em risco de olhar sem ver.
e ver sem nos envolver. Nós vamos sempre ter desculpas para isso, sempre. É a correria dos nossos dias, é os muitos afazeres que facilmente levam a gente assim a um ponto de insensibilidade. Infelizmente, mesmo quando nós somos sensibilizados pelo que é posto diante de nós, nós mudamos de foco rapidamente, né? E a gente acaba dedicando atenção a coisas que parecem mais interessantes, que a gente possa educar a nossa percepção e o nosso coração para evitar a insensibilidade, a fim de aprender e nos aproximar para agir. E para nós concluirmos essa aula, Louis Echthoff, não sei se falei certo, diz que o amor a Deus e a prática da justiça estão interligados. Não tem como eu amar a Deus a quem não vejo e não amar a pessoa que eu estou vendo todo dia. Eu preciso amar quem eu vejo todo dia, consequentemente eu vou amar a Deus. Então o amor a Deus e a prática da justiça, eles estão interligados. E embora a figura do samaritano aqui na narrativa não seja considerada por todos uma figura cristológica, a reflexão é válida também para nós, porque essa figura ela tem uma dimensão escatológica, querendo ou não. O ato do samaritano acaba com uma parte do sofrimento do ferido. É isso que eu quero que você capite. Se você conseguir levar isso dessa aula, conseguimos muita coisa. Toda ação sua de justiça, de certa forma, acaba também com a parte do sofrimento de quem está ferido. Então, mesmo que seja pequeno, tal ato torna o sofredor e o samaritano aqui, pessoas dignas. Existe aí uma nova criação de Deus. Olha que coisa linda. Por quê? Aqui ele trata o ferido, ele leva ele então no seu animal para a hospedaria, ele providencia cama, comida, ele segue sua viagem, ele vai embora. Mas ele se assegura que o ferido vai convalescer e ele diz que ele pretende retornar. Então, em Cristo, eu e você, nós somos novas criaturas. Glória a Deus por isso. Nós temos a nossa dignidade também recuperada. Que alegria! Cristo vem em socorro dos miseráveis e pecadores desse mundo. E a compaixão do samaritano aqui, ela é descrita como uma imitatio Dei, uma imitação de Deus. Os seres humanos podem trazer a compaixão de Deus para a terra. Eu e você, nós podemos imitar a Deus e trazer essa compaixão. Vale uma reflexão para nós como igreja. A igreja tem a melhor ética e a melhor teologia, partindo desse pressuposto. E os nossos atos? Porque é isso que a parábola pergunta. Podemos ter a melhor ética, a melhor teologia, mas e os nossos atos? No mundo que jaz no maligno, todos os dias perto de nós, vai ter sempre alguém caindo nas mãos dos salteadores. Sempre. Assim é a vida, até a volta do Senhor Jesus. E faz parte do sistema aí permitido por Ele para demonstração de quem são os nossos próximos. Como o samaritano. Gente que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama o próximo a si mesmo. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa levar essa reflexão e pensar bastante sobre isso no dia de hoje. E nós esperamos você hoje no culto à noite, às 19h30 na Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara. Ou se você está em São Carlos, todo domingo às 10 horas da manhã, esperamos por você. Que Deus abençoe este domingo, esse dia e a sua semana. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Já deixa o seu like aqui, curte esse vídeo, compartilha se ele edificou a sua vida, que possa alcançar outras pessoas. Até mais!